18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você sempre aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Tudo pronto, começando mais uma semana com você. E o programa 18 horas. E a Karime Leão, tudo bem, Karime? E a Karime Leão, boa noite, Carlão, tudo bem? Muito boa noite para você, sintonizado em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Um salve especial para quem nos acompanha nas redes sociais do @18 horas News, no Instagram e também no YouTube. Boa noite, gente. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje, segunda-feira. Mais da metade dos municípios do interior do Amazonas estão em alerta por causa da vazante dos rios. Assédio eleitoral. O número de denúncias aumentaram depois do primeiro turno em todo o Brasil. Os gastos milionários das campanhas dos deputados federais eleitos este ano. A repercussão do debate com os candidatos à presidência da República deste domingo. Agora 6 horas e 3 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. E nós vamos juntos até às 7 da noite com os destaques desta segunda-feira, 17 de outubro de 2022. Até às 7 com você. Mais uma edição do programa 18 horas e aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e a seca dos rios aqui no Amazonas está castigando os ribeirinhos. 34 municípios estão em situação de alerta em razão das vazantes dos rios, segundo o relatório mais recente da Defesa Civil do Estado. Além disso, municípios como Tefé e Benjamin Constant já decretaram Karime Leão situação de emergência. Carlão, a situação tá séria, tá? O município de Benjamin Constant, por exemplo, está passando por uma crise de desabastecimento de água e alimentos, que atinge todas as 65 comunidades ribeirinhas, além da área urbana. Karime, olha só, essa situação que se agrava a cada dia levou a Fundação de Vigilância em Saúde a cobrar plano de ação ou contingência para preservar a saúde dos moradores das cidades que foram atingidas, uma vez que a estiagem representa riscos de desabastecimento de água e também aumento de doenças como diarreia aguda, inclusive hepatites A e E, febre tifoide e cólera. Recomenda, inclusive, a providência urgente para esses detalhes aí. A nota é assinada pela diretora interina da Fundação de Vigilância em Saúde, que é a Tatiana Costa Amorim Ramos. Pois é, Carlão, e entre as medidas estão a elaboração de um plano de ação ou de contingência de atenção integral à saúde. Eles também dão a opção, eles querem criar um comitê para elaborar esse plano de contingência, com informações sobre o quantitativo da população que vai precisar de atendimento, com base estimada nos últimos números da última estiagem, atualizar também o ciclo vacinal dos moradores e distribuir sais de reidratação, além de orientar sobre o preparo de soro caseiro. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre o assunto. Vamos conferir agora no 18 horas. Com uma vazante severa, mais da metade dos municípios do interior do Amazonas estão em alerta por conta da seca dos rios. Em média, por dia, só em Manaus, o Rio Negro vem baixando cerca de 25 centímetros por dia. Um dos principais reflexos da vazante é a dificuldade na navegação, já que com menos água, bancos de areia se formam e prejudicam as viagens de barco em toda a bacia amazônica. Faltam menos de 4,42 metros para alcançarmos a maior seca dos rios da Amazônia, registrada no ano de 2010. A pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, Luna Gripe, explicou que o Amazonas está passando por um grande processo de vazante acelerada, onde diversos rios estão abaixo do que seria esperado para o atual período do ano, principalmente na região sudoeste do estado. Em agosto já começamos a observar um déficit de precipitação e ao longo do mês de setembro esse déficit de precipitação generalizou por todo o nosso estado do Amazonas e também toda a bacia do rio Amazonas. Então esse déficit de precipitação acaba que menor volume de água chega aos grandes rios e a gente observa realmente esse processo de vazante. O período de
seca vai de junho até dezembro, quando os rios voltam a encher por conta do período chuvoso que inicia na nossa região. A Prefeitura do município de Tefé decretou na última quinta-feira a situação de emergência por conta da estiagem que atinge mais de 3.000 famílias no município. Benjamin Constant também está em situação de emergência por conta do baixo nível do Rio Solimões. A cidade vem tendo dificuldades para abastecer o comércio. Segundo o secretário da Defesa Civil de Benjamin Constant, Richelle Leandro, outro problema que os moradores vêm enfrentando em Benjamin Constant é a falta de água potável. Nós estamos com dificuldade já do desabastecimento de produtos alimentícios, nós estamos com dificuldade de água potável, nós estamos com dificuldade de combustível. Isso tudo faz com que aumente a nossa problemática sobre a estiagem. Em Manaus, o nível do Rio Negro chegou até este sábado de 15 a 18,5 metros. Em 2010, quando registramos a seca recorde, o nível do rio chegou a 13,63 metros. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a vazante do Rio Negro continua acelerada. De ontem para hoje, as águas do Negro baixaram mais 22 centímetros. Na manhã de hoje, o nível do Rio Negro era de 17 metros e 38 centímetros acima do nível do mar. O fato é que a seca está tão severa que já existem dezenas de comunidades isoladas. Isso exige, claro, a ação imediata das nossas autoridades para garantir o básico para a população ribeirinha. E o básico, nesse caso, é aquele básico mesmo, né, Carlão? É água potável e comida. Karine, exatamente isso. Tanto a cheia quanto a vazante trazem aí impacto social grande para os ribeirinhos que têm suas rotinas impactadas fortemente pelos ciclos dos rios. O dia a dia fica complicado. Vale lembrar que a vazante deve continuar até o início de janeiro, hein, Karine? 18 horas. Entrevista do dia. Olha aí, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção está caçando empresários que ameaçam funcionários no Amazonas, fazendo o que se costumou chamar de assédio eleitoral. E com uma campanha totalmente polarizada, as denúncias de assédio eleitoral só têm aumentado em várias regiões do país, inclusive. Pois é, já foram feitas 324 denúncias de assédio eleitoral até o momento em todo o país. E de acordo com o Ministério Público do Trabalho, os registros da prática ilegal têm aumentado desde o início do segundo turno. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o promotor de justiça e membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, Wesley Machado. Muito boa noite, promotor. Seja bem-vindo ao 18 horas. Promotor, vamos começar explicando exatamente o que significa, o que é esse tal assédio eleitoral. Promotor, boa noite. Karine, boa noite. Carlos, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Nós estamos diante de um problema muito sério que tem acontecido no Brasil, especialmente em decorrência da polarização. É importante frisar que no âmbito eleitoral não existe a figura do assédio eleitoral. Se nós formos aos dispositivos da legislação eleitoral, em nenhum deles há o tratamento do que seria o assédio eleitoral. Na verdade, nós temos um crime previsto no artigo 301 do Código Eleitoral que coíbe, que pune a conduta daquele que coage alguém a votar ou não votar em um determinado candidato ou partido político. Só que aqui, Karine, para que estejamos diante desse crime de coagir um eleitor a votar ou não votar em determinado candidato ou partido político, é exigível que nós tenhamos nessa coação, que é um constrangimento, uma forçação para que o eleitor vote ou não vote, mas é exigível que nós tenhamos a violência ou a grave ameaça. Se não houver essa figura da violência ou da grave ameaça, não estaremos diante do crime eleitoral de coação eleitoral, cuja pena, inclusive, é de reclusão até 4 anos. Então, reclusão de 1 ano até 4 anos. Nós temos que fazer uma distinção, Karine e Carlão. E qual é a distinção? Os empregadores, quando pessoas físicas, os sócios, proprietários, os diretores e administradores são eleitores.
E enquanto eleitores, eles têm o direito de buscar, influenciar e convencer esse ou aquele a votar ou não votar em determinados candidatos. Eu, você e os empresários também têm esse direito de tentar influenciar e participar do processo político. São cidadãos como quaisquer outros. Também nós temos que deixar claro que os empresários estão no Brasil desenvolvendo uma atividade econômica e porque desenvolve atividade econômica tem a sua atuação pautada pela livre iniciativa. O que quer dizer que qualquer um deles, a depender do cenário, se entender que não é mais adequado a continuar a exercer a sua atividade empresarial, eles podem paralisar. Então, de um lado, nós temos a legitimidade do empresário afirmar que a depender de quem vencer as eleições, ele não desenvolverá mais a sua atividade econômica ou diminuirá a sua atuação de acordo com a projeção econômica. Isso é legítimo, está dentro da livre iniciativa. E, de outro lado, nós temos que distinguir quando estaremos diante de um crime. Mas para que se tenha crime, exige-se essa violência ou grave ameaça apta a coagir o eleitor a votar ou não votar no candidato. Agora, promotor, como é que a gente pode ter certeza? Esse empregador, ele tem que falar verbalmente que se o candidato tal não vencer as eleições, vão todos ser demitidos? Isso seria uma forma? Como é que a gente pode ter certeza de que é praticado, de que a gente está diante de um assédio eleitoral? Então, se nós tivermos a figura de alguém que vá até os seus empregados e faça a afirmação, se você não votar no meu candidato, eu vou te demitir, aí nós temos aqui um caso em que, em tese, estamos diante de uma grave ameaça contra um eleitor para ele votar, para ele exercer o seu voto nesse ou naquele candidato. Estaríamos, em tese, diante desse crime de coação eleitoral. Mas nós temos que distinguir daquela outra figura, do empregador que afirma que, se o candidato fulano de tal ganhar ou perder, eu vou diminuir a minha atividade econômica e, em consequência, eu vou cortar vagas. Aí aqui, na minha visão, estamos diante da livre iniciativa e da manifestação política de um empresário a favor ou contra candidato. É uma linha muito tênue que separa a conduta criminosa de uma conduta legítima. Ele não está dirigindo a ninguém, ele está falando, né? A posição dele, né? Ele não está coagindo, ele não está especificando, olha, você tem que votar em tal candidato. Ele só pôs a sua posição. Exatamente, Carlão. Olha só, o ministro... Oi, pode continuar, desculpa. Desculpa, e é exatamente isso, a gente tem que então fazer essa distinção. Isso. Quando o empregador chega, se você não votar, eu vou te demitir. Para do outro lado, vamos votar. Alô? Perdemos o contato telefônico. Estamos... Oi, perdão, promotor, falhou a ligação nessa última frase, o senhor pode repetir? Posso sim, nós temos que distinguir essa figura do empregador que diz, se você não votar, eu vou te demitir, para aquela outra conduta do empregado que diz, do empregador que diz, se o candidato tal vencer. Alô, perdemos novamente contato. Estamos conversando com o promotor de justiça e membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, Wesley Machado. Perdão, falhou novamente. Então, quando é dirigido a uma única pessoa, aí sim a gente tem uma característica desse assédio eleitoral. Mas quando esse empregador apenas afirma de uma forma generalizada que se determinado candidato ganhar as eleições, isso vai impactar negativamente no negócio dele, isso pode acarretar demissões, isso não seria aí um assédio eleitoral, não é isso? Exatamente. Okay. E ainda, o eleitor, ao afirmar que está diante da prática de um crime, que está sendo coagido, ele tem que se resguardar para estar realmente diante de uma conduta criminosa. Se nós tivermos um eleitor que de forma irresponsável faz essa alegação só para prejudicar o candidato A ou B, o eleitor pratica um crime, o crime de denunciação caluniosa eleitoral. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele deve se reunir nesta terça com representantes do Ministério Público Eleitoral e também do Ministério Público do Trabalho para alinhar aí um combate mais efetivo ao crime de assédio eleitoral que nós estamos falando até agora. Na sua opinião, quais deveriam ser aí 3 principais medidas a serem tomadas com relação a essa questão aí do assédio eleitoral? Promotor. A primeira questão extremamente importante é esse alinhamento entre as instituições,
salvo a Justiça Eleitoral, no meu entender, Justiça Eleitoral é poder judiciário, só deve... Perdemos novamente contato. Perdão, o senhor pode voltar uma frase? A gente está perdendo o seu contato telefônico. Claro. E aí eu já peço desculpa porque eu estou no interior do estado do Amazonas, no município de Humaitá. Então, é importante que nós tenhamos esse alinhamento estratégico entre as instituições que têm essa atuação de combate à prática desses ilícitos, mas, na minha visão, salva a Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral é poder judiciário, só deve agir se for provocada. Agora, Ministério Público, Polícia devem se reunir para definir estratégias para conseguir identificar, primeiro, o que é ilícito, depois apurar, definir a forma de apuração e, a partir daí, definir estratégias para punir ou o empregador que está a praticar essa conduta ilícita ou os empregados que levam notícias de crime de forma indevida, de forma mentirosa, só para prejudicar o candidato A ou o candidato B, porque também é possível que nós tenhamos notícias ilícitas só com finalidade eleitoral de prejudicar esse ou aquele candidato. Certo, tudo tem que provar, né, promotor? Bom, até hoje, até o dia 17 de outubro, o Amazonas teve apenas um caso de assédio eleitoral que chegou ao conhecimento das autoridades. Isso indica o quê? Que aqui a situação é diferente do resto do país ou indica que o trabalhador tem receio de denunciar ou nem sabe o que denunciar, promotor? No município de Humaitá, por exemplo, que é onde atuo como promotor eleitoral, não há nenhuma notícia da ocorrência desse ilícito, mas também aqui nós temos uma menor atuação de grandes grupos econômicos no interior do estado do Amazonas. O que é importante para se aumentar e coibir a prática desse ilícito é levar informação. Alguns eleitores realmente não sabem sobre a ocorrência e a existência desse crime, mas, de outro lado, é importante também levar informação ao empregador para que não se sinta atemorizado, amedrontado, coagido para exercer o seu papel de cidadão, porque os grupos econômicos, enquanto segmentos sociais, têm o direito... Os grupos econômicos têm o direito de se posicionar politicamente, é isso, promotor? Exatamente. Todos os grupos, trabalhadores e os empregadores, têm o direito legítimo de manifestar qual é o seu candidato, qual é a sua opção. Mas, finalmente, quem se sentir assediado pelo patrão, o que ele deve fazer? Tem que votar nesse candidato, ele está sendo coagido. Como ele deve fazer essa denúncia? A quem recorrer? Aí existem os canais de comunicação da prática de ilícito do Ministério Público do Trabalho, então pode ingressar no site do Ministério Público do Trabalho para formalizar essa notícia da ocorrência do ilícito, encaminhando portarias, avisos, comunicações, fotografias que tenham sido feitas, e também o Ministério Público, a Procuradoria Regional Eleitoral, também pode receber essas comunicações. Além disso, porque estamos diante de um crime, pode-se entrar no site da Polícia Federal e registrar uma comunicação de ilícito penal para que a Polícia Federal, que é quem tem competência para investigar crimes eleitorais, apure a ocorrência desse crime. Agora, promotor, é importante lembrar que tudo com provas, não é? É extremamente importante que, ao levar essa notícia de crime, o eleitor se resguarde levando provas de demonstração das suas alegações, como avisos, comunicados. Agora, uma prova a Justiça Eleitoral não tem admitido, que é aquela gravação clandestina. Então, se o eleitor pega o seu aparelho celular e faz a captação ambiental, grava a conversa que está sendo mantida, esse tipo de prova o Supremo Tribunal Federal não admite. Aí tem que indicar testemunhas, juntar avisos, comunicados, esses outros meios de prova podem ser utilizados. Ok, para finalizar, é importante a gente conscientizar as pessoas de que o voto é secreto, é um direito fundamental do cidadão e que cada eleitor deve votar de forma consciente e sem pressão de ninguém, certo, promotor? Exatamente, nós tivemos uma importante garantia assegurada pela Constituição, que é a liberdade para o exercício do voto, e como instrumento de garantia dessa liberdade nós temos o sigilo. Cada eleitor deve ter ciência de que o seu voto, há uma série de formas utilizadas pela Justiça Eleitoral para assegurar o seu sigilo,
E ainda havendo a prática de ilícito que tenha o condão de diminuir essa liberdade do eleitor, nós temos um conjunto de ferramentas para que o eleitor possa se proteger e possa, com liberdade e com a busca de informações, formar a sua convicção e depositar o seu voto na urna. Tá ótimo, promotor. Boa. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Karime, Carlão, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Boa noite para vocês e para todos os ouvintes. Tá ótimo, boa noite, bom trabalho. Conversamos com o promotor de justiça e membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, Wesley Machado. Agora são 6h21. Você está no melhor mix do Brasil e conferindo os destaques do dia até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 Horas. 18 Horas. E nas eleições deste ano, os candidatos que conseguiram ser eleitos deputados federais aqui no Brasil gastaram mais de R$1 milhão, de acordo com o levantamento feito pelo jornal o Globo. Karime, já que no Amazonas o valor não chegou a tudo isso não, mas passou bem perto, triscou. 8 deputados federais eleitos pelo estado fizeram investimentos médio de R$811 mil. Bom, e o analista político Brian Dolzani diz que isso prova que no Brasil as eleições são decididas pela força do capital, do dinheiro, né? Quem não tem dinheiro está praticamente excluído das eleições, mesmo que tenha excelentes projetos. Vamos acompanhar os detalhes dessa história agora na reportagem de Odiné Araújo. Não basta ter boas ideias, excelentes projetos, um bom caráter, princípios éticos e dom para a política. Para ser eleito no Brasil, é preciso ter dinheiro e muito dinheiro. Aliás, é preciso ser um milionário. Foi o que comprovou o jornal O Globo em uma reportagem publicada hoje. O jornal mapeou as despesas dos 513 parlamentares eleitos para a Câmara dos Deputados no último dia 2 de outubro. Os dados foram obtidos a partir da prestação de contas apresentadas ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, divulgados até o último dia 10. O prazo final da prestação de contas vai até 1º de novembro. Dentre os gastos, destacam-se os valores destinados à publicidade, em materiais impressos e nas redes sociais. De acordo com o jornal O Globo, em 2022, os deputados federais que se elegeram no país gastaram uma média de R$1.209 mil. Aqui no Amazonas, o valor foi um pouco mais baixo. Os 8 deputados federais que se elegeram investiram para conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília, uma média de R$ 811.504, segundo o levantamento do jornal O Globo. Para o analista político Brian Dolzani, os números são a prova de que as eleições no Brasil são decididas pela força do capital. Pela força das grandes estruturas. Quem não tem recurso está praticamente excluído das eleições brasileiras. Essa é a realidade. Você pode citar o exemplo de uma pessoa que ficou famosa na internet, que é um exemplo de superação e aí se candidatou e venceu, mas isso é uma exceção. Isso é uma exceção. Uma pessoa pode ter as melhores propostas, as melhores intenções. Se ela não tiver a força do capital, a força da estrutura, amizades com líderes partidários, presidentes de diretórios, essa pessoa está fora do jogo. Ainda conforme o analista político, isso é lamentável porque pessoas que realmente fariam a diferença por intermédio de propostas de políticas públicas para a melhoria da sociedade acabam ficando de fora. É triste dizer isso, mas é assim que funciona. Pessoas bem intencionadas não ganham eleição. O dinheiro ganha a eleição no Brasil, o capital ganha a eleição no Brasil, as grandes estruturas ganham a eleição no Brasil. O resto fica de fora. Ainda de acordo com o levantamento do jornal O Globo, os candidatos do Nordeste foram os que, em conjunto, mais gastaram nessas eleições, superando as despesas dos 3 maiores colégios eleitorais do país: Rio de Janeiro, que ficou em 11º lugar, São Paulo em 17º e Minas Gerais em 13º lugar. Já o Amazonas ficou em 24º lugar no ranking dos estados onde os candidatos mais gastaram para se elegerem
deputado federal. Dos 513 deputados federais eleitos, apenas 2 se destacaram pela campanha barata: Eduardo da Fonte e Lula da Fonte, pai e filho do Partido Progressista de Pernambuco. Eles declararam despesas de R$5 mil cada um. O valor foi usado na internet para impulsionamento de rede. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, aqui no nosso estado, aqui em casa, os 3 deputados federais mais votados, eleitos pelo estado do Amazonas este ano foram Amon Mandel, do Cidadania, foi inclusive o mais votado, e quem gastou menos. Ele gastou R$487 mil, Karime. E o segundo mais votado, Carlão, foi Silas Câmara, do Republicanos. Ele foi o campeão de gastos, tá? Com um total de R$3 milhões. E o terceiro mais votado foi o capitão Alberto Neto, do PL. Ele gastou R$1.070.000. 6 horas 26 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Seguindo falando sobre política, agora sobre as eleições presidenciais. É hora de chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Ainda vivemos o clima do pós-debate deste domingo, né? Afinal, podemos dizer que houve ganhador nesse embate aí que aconteceu no domingo, Cadu? Boa noite, Karime. Olha, todas as unhas foram embora ontem. Foi nervosismo do início ao fim. Boa noite para você, Karime. Boa noite para o Carlão. Boa noite, ouvinte do programa 18 horas. Karime, ontem não foi só a partida do Vasco e do Sport Recife que rendeu fortes emoções, não, né? O confronto entre Lula e Bolsonaro foi realmente épico. Os dois grandes personagens dessa polarização política estiveram frente a frente no confronto quentíssimo, disputadíssimo, mas no final, Karime, ficou bem parecido com a disputa entre Flamengo e Corinthians, né? Na final da Copa do Brasil, que vai ser quarta-feira. Tudo vai ser decidido no finalzinho. E no geral deu empate, Karime, porque Lula foi muito bem ao colocar Bolsonaro contra a parede quando o assunto foi investimento em educação. Depois ele cercou o presidente quando o assunto foi pandemia, falou muito bem, estendeu bastante o assunto, falou o que tinha de falar. Inclusive Lula citou Manaus como epicentro da crise, né? Falou também da incompetência do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, relembrou a falta de empatia e também de humanidade do presidente Bolsonaro. Lula teve uma desenvoltura melhor diante das câmeras, falou direto para o público, olhando para a lente, finalizou o debate de forma meio que lacrando, né, digamos assim, dizendo que quando ele fala de churrasquinho, o Bolsonaro fica enlouquecido porque ele acha que só o Bolsonaro e o pessoal dele têm direito de comer churrasquinho. E Bolsonaro, por sua vez, claro, teve o seu ponto-chave, que foi o tema corrupção, aproveitando ali a pergunta feita pelo jornalista sobre o petrolão de Lula e o orçamento secreto de Bolsonaro. O jornalista falou que ambos tiveram os seus sistemas, né? E Bolsonaro soube se desvencilhar dessa pergunta capciosa, né? E colocar Lula no foco, insistindo para que Lula explicasse o petrolão. Claro que o candidato petista, por mais bem treinado que estivesse, saiu pela tangente, né? E Bolsonaro teve tempo para recarregar a metralhadora e manter Lula acuado, perguntando sobre quem Lula vai colocar em sua equipe ministerial caso seja eleito. Ou seja, Karime, foi um jogo de muito ataque, muito contra-ataque, mas é importante dizer, não teve coisa nova, foi uma disputa a qual a gente só pôde observar, na verdade, quem estava mais bem preparado para o debate, porque assunto não teve. Tudo que a gente ouviu de cada candidato, a gente ouviu nos últimos debates do primeiro turno. Foi possível a gente perceber que no primeiro bloco Lula foi melhor, no segundo bloco Bolsonaro foi melhor, e no terceiro bloco já era possível ali perceber que ambos estavam desgastados, Bolsonaro ficando sem fala e Lula enrolado ali nas respostas e perdendo oportunidades para desempatar a disputa, né? Então, jogo aí que a gente vai aguardar nos próximos debates, né, Karime? Por enquanto, o próximo debate está agendado para o dia 22, que vai ser no SBT, naquela parceria ali com a CNN, depois no dia 23, na TV Record, e finalmente, no dia 28, vai ser debate na TV Globo, né, finalizando também a campanha política antes da votação no dia 30. Claro, vale ressaltar, a gente não sabe se esses 3 debates vão acontecer, viu, Karine? A gente está falando que está
programado. Mas alguma emissora, por questão de agenda, por causa dos candidatos aí, problema de conflito de agenda, algum debate não irá acontecer. Provavelmente o SBT, com a CNN, o da Record, é muito provável que não aconteça, mas no final, é muito provável que é certo mesmo o do dia 28, o debate na Globo. Esse sim irá acontecer porque ele é o grande finale desse segundo turno, né? Após o debate de ontem, Karine e Carlão, hoje foi dia de ambos os candidatos fortalecerem as suas bases, né? O candidato Lula participou de uma caminhada em São Paulo. Depois ele participou de reuniões com padres, freiras e religiosos. A gente sabe que nos últimos dias, Karine e Carlão, a Igreja Católica vem sofrendo pressão, principalmente dos apoiadores do presidente Bolsonaro. A Igreja Católica, gente, vem sendo atacada simplesmente por afirmar que existe fome no Brasil. Veja se pode. Vídeos circulam em todo o Brasil, nas redes sociais, de fiéis interpelando padres durante as missas, acusando os padres de fazerem campanha para o presidente Lula só porque o padre reforça a questão da caridade, do apoio ao pobre, de acalentar os mais pobres, enfim. O discurso de solidariedade está sendo rejeitado, está sendo atacado pelos bolsonaristas. Olha que nível a gente chegou nesse debate político, Karine e Carlão. E por causa disso, os padres aí são criticados publicamente, né, pelos bolsonaristas e que negam aí veementemente a existência de fome em nosso país. Veja como é que está a situação. Já o presidente Bolsonaro voltou para Brasília, onde ele segue reunindo apoiadores de campanha dele no Palácio do Planalto. Karine e Carlão. Ricardo, olha só, hoje o ex-prefeito de Manaus e candidato derrotado ao Senado anunciou apoio a Bolsonaro. Nós estamos falando aí do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto. Explica pra gente aí de detalhes. Por que dessa aliança, Cadu? O que houve? Carlão, Arthur Virgílio Neto, que embora tenha perdido a eleição, ainda que é uma importante liderança do PSDB, partido também que enfrenta uma crise de identidade por causa da polarização política, né? Uma parte segue Lula, outra parte segue Bolsonaro. Arthur Virgílio decidiu que vai apoiar Bolsonaro nesse segundo turno, faltando aí menos de 15 dias para o fim das eleições. O ex-prefeito de Manaus decidiu se posicionar e se juntar ao grupo onde estão Davi Almeida e o Wilson Lima. Arthur Virgílio veio a Brasília, onde ele foi recebido de braços abertos aí pelo presidente Bolsonaro, que, claro, está acolhendo a todos aqueles que declaram apoio à campanha. Vamos ouvir um trecho da fala de Arthur Virgílio no Palácio do Planalto. Para mim, chegou-se a tentar criar uma mística de que o lado bom e as pessoas boas, o lado era o que apoiasse Lula. E as pessoas boas, todas, isso é terrível, é uma desonestidade intelectual enorme, teria que apoiar Lula. O bom apoia Lula, o ruim apoia Bolsonaro. Eu não sou de me omitir e não sou também de anular votos, essas coisas todas. Quando o Lula disputou com o Collor no segundo turno, eu chefiei a campanha do Lula no Amazonas. Eu entendia que era melhor ele do que o Collor, por tudo que a gente já tinha feito antes nas nossas lutas por democracia. 18 horas. A gente acompanhou a fala do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, hoje anunciando apoio à candidatura de Bolsonaro à reeleição. Cadu. Karine, interessante que Arthur e Bolsonaro foram desafetos no passado, né? Principalmente na pandemia, quando Arthur Virgílio era prefeito, enfim. Mas agora o ex-prefeito disse nessa coletiva que tem mais semelhanças com Bolsonaro do que com Lula, a quem já foi aliado. Inclusive, Arthur Virgílio concorda com Bolsonaro na ideia de privatizar a Petrobras, que é a maior empresa do Brasil, um patrimônio nosso, de todos os brasileiros, que ao longo desse governo que está passando, né, que esse mandato do presidente Bolsonaro, houve grandes tentativas aí de privatizar a Petrobras e não conseguiram, né, por pressão popular, por pressão dos investidores, pressão do mercado. O mercado já deu recado de que a Petrobras, o caminho não é a privatização, o caminho é a reorganização da Petrobras. Mas o presidente Bolsonaro segue colocando essa pauta e
por algum motivo que a gente não sabe, Karine, o ex-prefeito Arthur Vigílio colocou isso no discurso dele, né? Após tantas críticas a Bolsonaro, parece que Arthur Vigílio se rendeu finalmente aos encantos do presidente Bolsonaro, do presidente da República. Carlão e Karine. Cadu, em São Paulo, um tiroteio interrompeu a agenda de campanha do candidato ao governo Tarcísio Freitas. O caso é investigado como um atentado político, é isso, Cadu? Olha, Karine, por enquanto não está sendo tratado como um atentado político, né? Por enquanto a polícia investiga que seja um ataque de grupos criminosos da região de Paraisópolis, em São Paulo, que tentaram intimidar a campanha do candidato Tarcísio de Freitas, que é o candidato do presidente Bolsonaro, né? O caso foi o seguinte: o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está em primeiro lugar nas pesquisas, fechou o primeiro turno em primeiro lugar. Ele cumpriu uma agenda hoje no primeiro polo universitário de Paraisópolis. Quando ele conversava com os alunos, professores, com a coordenação, a equipe de campanha foi atacada por bandidos que chegaram lá em motos. Pelo menos 8 pessoas tentaram cercar a equipe de campanha, né? Os seguranças do candidato reagiram, junto com um grupo de policiais militares que estavam ali na área em patrulhamento. Um homem foi baleado e morto, né? Segundo a polícia, seria um dos integrantes desse grupo que tentou atacar o candidato Tarcísio de Freitas. E após essa confusão, Karine, o candidato Tarcísio disse que não se trata, ele fez questão de dizer que não se trata de um atentado político, mas sim de uma intimidação dos grupos criminosos que atuam em Paraisópolis, né? Obviamente que isso vai ter uma repercussão política também na campanha de Bolsonaro. Vale lembrar que na semana passada Lula esteve no Complexo do Alemão, no estado do Rio de Janeiro, onde ele foi muito bem acolhido pela comunidade. Inclusive ele usou um boné, né, o fatídico boné que está circulando nas redes sociais, que tinha as letras ali, CPX, né, que é uma abreviação da palavra complexo. Mas aí vieram os grupos de fake news e traçaram ali a ideia de que Lula teria ligação com o crime organizado. Ou seja, o que aconteceu hoje, embora Tarcísio insista ao dizer que não se trata de um atentado político, tudo que aconteceu é uma forma do time de campanha de Bolsonaro dizer que não compactua com o crime organizado, já que um suspeito morreu no tiroteio com segurança da equipe do Tarcísio de Freitas. Ou seja, como tudo na vida, nesse momento, é política, com certeza eles vão tirar dividendos nessa campanha, para dizer que o governo Bolsonaro não compactua com o crime organizado, ao contrário de Lula. Karine Carlão. Sem dúvida, Cadu. Eu sei que saiu nova pesquisa eleitoral agorinha à tarde, né? Conta pra gente quais os números para essa campanha, para esses candidatos à presidência da República. Isso mesmo, Karine. Agora há pouco, como você disse, saiu essa pesquisa do Instituto IPEC, que nos dão 3 informações importantes. Primeiro, Lula apresenta aí 50% dos votos válidos contra 43% de Jair Bolsonaro. Ou seja, a pesquisa também mostra a liderança do candidato Lula. Você acompanha os resultados de outras pesquisas que estão sendo divulgadas. Segundo ponto aí, rejeição. 46% dos entrevistados pelo IPEC disseram que jamais votariam em Bolsonaro e 41% disseram que jamais votariam em Lula. É um índice de rejeição muito próximo entre um candidato e outro, para você ver como é que está parelho o negócio nesse segundo turno. Não dá para definir nada sobre o futuro no dia 30. E terceiro ponto, Karine, 93% dos entrevistados disseram que estão decididos sobre em quem vão votar. Apenas 7% estão indecisos. Ou seja, por isso, o resultado dessa pesquisa mostra claramente qual é a estratégia dos dois candidatos, que é o chamado vira-voto, que é desgastar o adversário para trazer os votos contrários. As duas equipes, as duas campanhas estão trabalhando nessa mesma estratégia. Um de desgastar Bolsonaro para trazer os votos de Bolsonaro para Lula e vice-versa. Até lá, muitas emoções, né, Karine? Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, a situação das pontes que desabaram na BR-319 segue sem solução. Mais de 100 mil pessoas passam por desabastecimento. É nosso assunto daqui a pouco. Mix. Agora
são 6h40. Você está no melhor mix do Brasil, acompanhando aí os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. E agora, tempo e temperatura para amanhã, Carimilhão. Tempo e temperatura para amanhã, terça-feira. Carimilhão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante a noite e à tarde também. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 55% e 90%. Olha só, a forte chuva que atingiu Manaus nesta segunda-feira causou inúmeros transtornos, entre eles desabamentos, tombamentos de árvore e ainda 2 acidentes de trânsito. Algumas ruas da cidade também ficaram alagadas. Ao todo, até o fim da tarde de hoje, o total de 7 ocorrências foram registradas em Cariri. Exato, Carlão. E segundo a pluviometria, até o fim da tarde choveu mais de 20 milímetros em Manaus. Equipes da Defesa Municipal, da Defesa Civil Municipal seguem os atendimentos. E a população pode ligar para informar desastres, risco de desastres ou solicitar vistoria e atendimento social. A Defesa Civil de Manaus atende 24 horas no Centro de Cooperação da cidade, pelo número de emergência 199. Olha, hoje, dia 17 de outubro, é comemorado o Dia Nacional da Vacinação. A data pretende lembrar para a população a importância histórica das vacinas para a erradicação ou a diminuição da incidência de várias doenças graves, como a Covid-19, varíola, gripe, poliomielite, rubéola, sarampo e tétano. Pois é, Carlão, mas parece que muitas pessoas estão esquecendo a importância da vacinação. E justamente por isso, apesar da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite ter sido encerrada no dia 30 de setembro pelo Ministério da Saúde, cidades de 11 estados e o Distrito Federal decidiram prorrogar a ação. Karime, e aqui em Manaus, a imunização segue disponível em 171 salas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação contra polio teve baixa adesão. Alcançou apenas 58,29% das crianças de 1 ano de idade a menores de 5 anos de idade. A meta do Ministério da Saúde era imunizar 95% desse público, hein, Karime? E agora, falando de Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde estima que mais de 1 milhão de pessoas estejam com a vacina contra a Covid atrasada, com aqueles reforços, né, Carlão? Esta semana, a Prefeitura de Manaus oferece 84 postos de vacinação em todas as zonas da cidade. Rodrigo Soares traz mais detalhes. Os moradores de Manaus que ainda não se vacinaram vão ter 84 postos de vacinação como opção para buscar a imunização até sexta-feira, dia 21. Segundo a secretária de Saúde do município, Chádia Frache, as maiores preocupações são com a 3ª e a 4ª dose. Segundo o vacinômetro, até amanhã desta segunda-feira, não tinha chegado ainda a 1 milhão o número de pessoas que se vacinaram com a 3ª dose. A situação da 4ª dose é ainda pior. Menos de 500 mil pessoas tomaram a 4ª dose, conhecida também como segunda dose de reforço. A pandemia não acabou. É sempre importante dizer isso. Até hoje nós encontramos alguns casos positivos e vemos aí em todo o nosso mapeamento que existe uma falta ainda de complementar as doses. Então, a 3ª dose tem um atraso muito grande, a 4ª dose. Então, a gente pede, por favor, que a população tome essa atenção para que a gente elimine de uma vez a Covid na nossa cidade. No domingo, o Amazonas registrou 33 novos casos de Covid-19. Com a atualização, o estado acumula desde o início da pandemia 618.224 casos. 14.341 pessoas morreram pela doença. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 27 pessoas estão internadas com Covid-19, 26 na capital e 1 em unidade no interior. A situação vacinal dos internados é de 17 que não tomaram nenhuma dose, 7 estão com esquema vacinal incompleto e 3 com esquema vacinal completo. A Secretaria Municipal de Saúde informa que as salas de vacina atendem a todos os públicos a partir de 12 anos de idade. Já a vacinação infantil está concentrada em 43 unidades para crianças de 5 a 11 anos e em 10 unidades para os pequenos de 3 a 4 anos de idade. Quem for se vacinar
deve se dirigir à unidade mais próxima portando documento de identidade com foto e cartão de vacina. A lista de endereços, horários e vacinas disponíveis está disponível no site censa.manaus.am.gov.br e também nas redes sociais da Secretaria, @CensaManaus no Instagram e Censa Manaus no Facebook. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h46. Os destaques do dia para você até às 7 da noite. Mais uma edição do 18 horas. Daqui a pouquinho, mais de 100 mil moradores dos municípios ligados à BR-319 foram afetados com o aumento de preços e desabastecimento de insumos básicos como alimentos, combustíveis e medicamentos. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Para falar sobre os bastidores da política local, vamos conversar com Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, o vereador Rodrigo Guedes lança a candidatura à presidência da Câmara Municipal de Manaus, segundo ele, para tentar barrar a articulação do atual presidente para se manter na gestão. Como é que os vereadores receberam essa notícia, Artemisa? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa 18 horas. Olha, muitos vereadores estão apoiando aí a pré-candidatura de Rodrigo Guedes. Nós já vamos falar sobre isso, Karime, porque antes eu quero comentar que, pelo jeito, a Câmara Municipal de Manaus está dividida, viu? O presidente Davi Reis, do Avante, perdeu forças. Parlamentares que antes estavam ao lado dele, agora metade desses vereadores, 20 vereadores da Câmara Municipal, inclusive assinaram hoje um documento, um manifesto contra a mudança no regimento interno da casa e na lei orgânica do município de Manaus. E vários comentários surgiram aí após conversas de bastidores que o presidente estaria justamente articulando para prosseguir na presidência. E para isso, ele precisaria aí mudar o regimento interno. A lei atual determina que a cada 2 anos a Câmara Municipal de Manaus tem eleição com mudança da mesa diretora. Então, não pode haver reeleição. Comentamos também esse assunto, inclusive, na semana passada. E se falava de um documento que dizem, inclusive, que esse documento foi assinado por quase 20 parlamentares apoiando a possibilidade de votação para que ocorresse essa mudança, para que Davi Reis pudesse então prosseguir como presidente da Câmara Municipal de Manaus. Bom, o vereador Rodrigo Guedes, do Partido Republicanos, foi justamente o primeiro a denunciar essa manobra e hoje ele lançou a pré-candidatura dele à presidência da Câmara Municipal de Manaus. Vamos ouvi-lo. Nós vimos aí nos últimos 1 ano e 9 meses uma série de escândalos de mau uso do dinheiro público ou uso desnecessário de dinheiro público, escândalos de proporções nacionais. E o povo está excluído da Câmara Municipal de Manaus. O povo não faz parte das decisões tomadas no parlamento, não faz parte do debate, das discussões. A Câmara está de costas para a população, não de frente, não junto com a população. Por isso que cada vez mais a população fica descrente da classe política. Eu lancei hoje minha candidatura à presidência da Câmara Municipal de Manaus, nada mais, nada menos para que o manauara, a população, tenha orgulho, ou pelo menos não sinta vergonha do nosso parlamento, da Câmara Municipal de Manaus, do que os vereadores representam. 18 horas. Ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes, do Partido Republicanos, ele que lançou aí a pré-candidatura dele, né, à presidência da Câmara Municipal de Manaus. E durante a coletiva, hoje os vereadores apresentaram inclusive um manifesto contrário, como eu já disse, à mudança do regimento. Entre eles, o vereador Wallace Oliveira, do PROS, que faz parte da mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus. Vamos ouvi-lo também? Eu não posso ser favorável a algo que não tenha amparo legal para se estabelecer. Então, se acontecer, hoje tudo está muito no campo da especulação, não existe nenhum documento
que mostre que o presidente hoje esteja coletando assinaturas para trazer uma alteração no regimento da casa que viabilize ele uma reeleição. Não existe nada de oficial. O que existe são algumas conversas, são alguns comentários nessa direção. 18 horas. Ouvimos então o vereador Wallace Oliveira do PROS, que ele fala que esse documento, né, são especulações em relação a esse documento, mas ele admite sim que existiram conversas de bastidores com o presidente da Câmara Municipal de Manaus para a mudança do regimento interno da Câmara Municipal de Manaus. Para a vereadora Thaisa Lippe, do PP, mudar o regimento viola o princípio aí constitucional do pluralismo político, fazendo com que parlamentares se perpetuem no cargo. Vamos ouvi-la também. Eu sou totalmente contra, isso é inconstitucional, seria algo que, mesmo que a Câmara aprovasse, uma ADIM poderia vir a revogar essa lei, essa alteração na lei orgânica, então não tem por que a gente fazer uma coisa que é contra a vontade do povo e uma coisa que lá na frente iria ser revogado. Já tem jurisprudência a respeito disso, jurisprudência inclusive do Supremo Tribunal Federal, então não tenho o que falar quanto a essa vontade de alguns vereadores, né, da alteração à lei orgânica. 18 horas. Ouvimos então a vereadora Thaisa Lippe. E é importante ressaltar, Karime, Carlão e ouvintes, que os parlamentares que fazem parte da mesa diretora, que fazem parte da gestão de Davi Reis, o Wallace Oliveira, que já falou hoje aqui, Diego Afonso, do União Brasil, Amon Mandel, do Cidadania, um único de oposição, no caso da mesa diretora, o único opositor de Davi, Glória Carrati, do PL, João Carlos, do Republicanos, Jaildo Oliveira, do PCdoB, além do líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus, Marcelo Serafim, do Avante. Todos esses assinaram um manifesto contra a mudança do regimento, o que mostra que Davi tem perdido apoio e tem perdido força na Câmara Municipal de Manaus. Karime, Carlão. Arthur, olha só, saiu uma nova pesquisa que apontou que o governador Wilson Lima, ele aumentou vantagem sobre o senador Eduardo Braga na corrida ao governo do estado nesse segundo turno. Procede, Arthur? Procede, Carlão. Olha, segundo pesquisa divulgada hoje pela Real Time Big Data, o Wilson Lima tem 53% dos votos totais, contra 39% de Eduardo Braga, do MDB. Há uma semana, o governador liderava com 48% e Braga com 40%. Então, temos aí o governador do Amazonas com uma vantagem de 8 para 14 pontos em relação ao adversário Eduardo Braga, inclusive acima da margem de erro, que é de 3 pontos para mais, né, ou 3 pontos para menos. Brancos e nulos caíram de 9% para 6%, enquanto os indecisos diminuíram de 3% para 1%. Isso mostra que o eleitor indeciso, aquele eleitor que diz tanto faz para qualquer candidato, ou ainda aquele que fala nenhum candidato me representa, né, que é no caso do voto nulo ou branco, bom, esse eleitor está começando a se posicionar, né? E no caso, e como o Wilson aumentou essa vantagem aí, pelo menos é o que diz a pesquisa, né? O eleitor tem preferido optar pela continuação, ou seja, pela reeleição do governador Wilson Lima. Nos votos válidos, Lima chega a 58% contra 42% de Braga. A disputa estava em 55% a 45% na pesquisa divulgada no dia 10 de outubro. Karine, Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Até amanhã. Tchau. 6 horas e 55 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, parte do Amazonas segue contabilizando prejuízo e passando por dificuldades com a queda das duas pontes na BR-319. Mais de 100 mil moradores dos municípios ligados à rodovia estão sendo diretamente afetados com problemas de mobilidade urbana, aumento de preços e desabastecimento de insumos básicos como alimentos, combustíveis e medicamentos, hein, Karime? Sério? Pois é, Carlão, tá sério. O que já era difícil, ficou ainda pior para os moradores dos municípios do Careiro Castanho, Careiro da Várzea e Manaquiri, que tiveram acesso a Manaus dificultado por causa do desabamento das duas pontes num período de 10 dias lá na BR. Segundo o governo do Amazonas, o trânsito de veículos nos trechos onde as pontes caíram vai ser retomado até a próxima semana. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a entrevista coletiva sobre o assunto e traz os detalhes pra gente. O governador Wilson Lima afirmou em entrevista coletiva que o trânsito de veículos nos trechos onde as duas pontes caíram da BR-319 será retomado até o fim da próxima semana, segundo foi comunicado pelo DENIT, Departamento Nacional de Trânsito. A queda das estruturas tem afetado mais de 100 mil pessoas e provocando o desabastecimento de alimentos e remédios nos municípios do Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Manaquiri. A gente espera que logo haja a trafegabilidade da BR-319. Se isso não for resolvido até semana que vem, nós vamos disponibilizar também estruturas para garantir o transporte para os pequenos produtores, para que eles não tenham tantos prejuízos e que os produtos não encareçam tanto como tem encarecido para aquela região e que não haja desabastecimento, principalmente de alimentos. A coletiva de imprensa foi realizada no Centro Integrado de Comando e Controle em Manaus. O Wilson Lima também destacou que, caso a situação do trânsito não se resolva até o prazo informado pelo DENIT, serão disponibilizadas estruturas para garantir o transporte aquático das produções dos pequenos produtores. Na última segunda-feira, o governo do estado decretou situação de emergência nos 3 municípios diretamente atingidos pela queda das pontes. Segundo o governo estadual, há desabastecimento de alimentos, remédios e combustíveis. Também há risco das cidades ficarem sem energia elétrica. Em comunicado enviado à imprensa, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, responsável pela manutenção da estrada e das pontes, informou que já iniciou a instalação da tubulação do sistema de drenagem na passagem da seca no rio Altais Mirim, onde desabou a segunda ponte. E no local do primeiro acidente, o transporte será realizado por meio de balsas. Ao ser questionado se o governo do Amazonas está trabalhando para identificar se outras pontes e trechos da estrada estão em situação de risco, o governador afirmou que a BR-319 é de responsabilidade do governo federal. Lembrando que a BR-319 ela é de responsabilidade do governo federal, então o decreto de emergência ele dá essa condição para que a gente não tenha que, por exemplo, fazer um processo licitatório para contratar transporte para fazer com que o aluno chegue à escola. Da mesma forma, contratar transporte para dar apoio ao TRE ou outras ações que são importantes para diminuir o sofrimento de quem está naquela região. Questionamos ao DENIT sobre o prazo de conclusão dessas obras e como estão o andamento para a retirada dos destroços das pontes caídas e a reconstrução de cada uma delas. Mas até o fechamento da matéria, não tivemos resposta. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas e 59 minutos, seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Começou hoje, vai até domingo a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema deste ano é Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. O tema busca uma reflexão sobre o processo histórico da independência do Brasil na construção e desenvolvimento da nação brasileira. E chama a atenção para a necessidade do país investir cada vez mais em ciência, tecnologia e inovação. É preciso popularizar a ciência de forma a estimular curiosidades científicas nos cidadãos, principalmente nos jovens, para diminuir as fake news e a ignorância que ainda atinge uma grande parte da população. Assim como a educação básica, o desenvolvimento científico é imprescindível para o futuro de um país. E para atingir esses objetivos é fundamental o envolvimento dos governos, das universidades, institutos de ciência e da própria sociedade. Sem conhecimento científico não se alcança
alcança o desenvolvimento econômico nem social desejado para o Brasil. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.